Martinho Lutero, cujo nome em alemão era Martin Luther ou Luder, era filho de Hans Luther e Margarete Lindemann. Mudou-se para Mansfeld. Hans Luther desejava que seu filho viesse a se tornar um funcionário público, melhorando, assim, as condições da família. Com esse objetivo, enviou o já velho Martinho para escolas em Mansfeld, Magdeburgo e Eisenach. Aos 17 anos, em 1501, Lutero ingressou na Universidade de Erfurt, onde tocava laúde e onde recebeu o apelido de o filósofo. Ainda na Universidade de Erfurt, estudou a filosofia nominalista de Occam. As palavras designam apenas coisas individuais, não atingem os universais, as realidades presentes em todos os indivíduos, como por exemplo a natureza humana. Em consequência, nada pode ser conhecido com certeza pela razão natural, exceto as realidades concretas, nesta pessoa, aquela coisa. Esse sistema dissolvia a harmonia multissecular entre a ciência e a fé que tanto havia sido defendida pela escolástica de São Jesus Cristo, pois essa filosofia baseava-se unicamente na vontade de Deus. O jovem estudante graduou-se bacharel em 1502 e concluiu o mestrado em 1505, sendo o segundo entre 17 candidatos. Seguindo os desejos maternos, inscreveu-se na escola de direito da mesma universidade. Mas tudo mudou após uma grande tempestade com descargas elétricas, ocorrida naquele mesmo ano. Um raio caiu próximo de onde ele estava passando, ao voltar de uma visita à casa dos pais. Aterrorizado, teria, então, gritado: "Ajuda-me, Santana! Eu me tornarei um monge!" Tendo sobrevivido aos raios, deixou a faculdade, vendeu todos os seus livros, com exceção dos de Virgílio, e entrou para a Ordem dos Agostinianos, de Frankfurt, a 17 de julho de 1505. O jovem Martinho Lutero dedicou-se por completo à vida no mosteiro, empenhando-se em realizar boas obras a fim de agradar a Deus e servir ao próximo através de orações por suas almas. Dedicou-se intensamente à meditação, às autoflagelações, às muitas horas de oração diárias, às peregrinações e à confissão. Quanto mais tentava ser agradável ao Senhor, mais se dava conta de seus pecados. Em 19 de outubro de 1512, Martinho Lutero graduou-se doutor em teologia e, em 21 de outubro do mesmo ano, foi recebido no Senado da Faculdade Teológica com o título de doutor em Bíblia. Em 1515, foi nomeado vigário de sua ordem, tendo sob sua autoridade 11 mosteiros. Durante esse período, estudou o grego e hebraico, para aprofundar-se no significado e origem das palavras utilizadas nas Escrituras, conhecimentos que logo utilizaria para sua própria tradução da Bíblia. Além de suas atividades como professor, Martinho Lutero ainda colaborava como pregador e confessor na igreja de Santa Maria, na cidade. Também pregava habitualmente na igreja do Castelo de Wittenberg, chamada de Todos os Santos, porque ali havia uma coleção de relíquias, estabelecidas por Frederico III da Saxonia. Foi durante esse período que o jovem sacerdote se deu conta dos problemas que o oferecimento de indulgências aos fiéis, como se esses fossem fregueses, poderia acarretar. A indulgência é a remissão, parcial ou total, do castigo temporal imputado a alguém por conta dos seus pecados, aplicável apenas a alguém que esteja em estado de graça, ou seja, livre de pecados graves, e arrependido de todos os seus pecados veniais. Naquele tempo, o Papa havia concedido uma indulgência plenária para quem doasse qualquer quantia para a reforma da Basílica de São Pedro. O frade Johann Tetzel fora recrutado para viajar através dos territórios episcopais do arcebispo Alberto de Mogúncia, mas sua campanha tomou a linha de uma venda, pois este frade, posteriormente punido por isso, dizia que assim que uma moeda tilinta no cofre, uma alma sai do purgatório. Além de suas atividades como professor, Martinho Lutero ainda colaborava como pregador e confessor na igreja de Santa Maria, na cidade.
também pregava habitualmente na igreja do Castelo de Wittenberg. Foi durante esse período que o jovem sacerdote se deu conta dos problemas que o oferecimento de indulgências aos fiéis, como se esses fossem fregueses, poderia acarretar. A indulgência é a remissão, parcial ou total, do castigo temporal imputado a alguém por conta dos seus pecados, aplicável apenas a alguém que esteja em estado de graça, ou seja, livre de pecados graves, e arrependido de todos os seus pecados veniais. Naquele tempo, o Papa havia concedido uma indulgência plenária para quem doasse qualquer quantia para a reforma da Basílica de São Pedro. O frade Johann Tetzel fora recrutado para viajar através dos territórios episcopais do arcebispo Alberto de Mogúncia, mas sua campanha tomou a linha de uma venda, pois este frade, posteriormente punido por isso, dizia que, assim que uma moeda tilinta no cofre, uma alma sai do purgatório. Enquanto isso, Lutero tomava parte da Convenção dos Agostinianos em Heidelberg, onde apresentou uma tese sobre a escravidão do homem ao pecado e à graça divina. No decorrer da controvérsia sobre as indulgências, o debate se elevou até o ponto de duvidar do poder absoluto e autoridade do Papa, pois as doutrinas de tesouraria da Igreja e tesouraria dos merecimentos, que serviam para reforçar a doutrina e venda das indulgências, haviam se baseado na bula papal Unigenitus, de 1343, do Papa Clemente VI. Por causa de sua oposição a esta doutrina, Lutero foi qualificado como heresiarca e o Papa, decidido a suprimir por completo os seus pontos de vista, ordenou que ele fosse chamado a Roma, viagem que deixou de ser realizada por motivos políticos. Quando João Maier desafiou um colega de Lutero, Andreas Karlstadt, para um debate em Leipzig, Lutero juntou-se à discussão, no curso do qual negou o direito divino do solidel papal e da autoridade de possuir as chaves do céu que, segundo ele, haviam sido outorgadas apenas ao próprio apóstolo Pedro, não passando para seus sucessores. Negou que a salvação pertencesse à Igreja Católica Ocidental sob a autoridade do Papa, mas que esta se mantinha na Igreja Ortodoxa do Oriente. Depois do debate, Maier afirmou que forçara Lutero a admitir a semelhança de sua própria doutrina com a de João Hus, que havia sido queimado na fogueira da Inquisição. Em junho de 1518, foi aberto o processo contra Lutero, com base na publicação das suas 95 teses. Alegava-se, com o exame do processo, que ele incorria em heresia. Lutero recusou-se a fazê-lo, alegando razões de saúde, e pretendeu uma audiência em território alemão. O seu pedido baseava-se no argumento da nação alemã. Seu pedido foi aceito, ele foi convidado para uma audiência com o cardeal Caetano de Vio, Tomás Caetano, durante a reunião das cortes, Reichssta imperiais de Augsburg. Entre 12 e 14 de outubro de 1518, Lutero falou a Caetano. Este pediu-lhe que revogasse sua doutrina. Lutero recusou-se a fazê-lo. Em junho de 1520, reapareceu a ameaça no escrito Resurge Domini, e, em janeiro de 1521, a bula Decet Romanum Pontificem excomungou Lutero. Seguiu-se, então, a ameaça oficial do imperador, Reichsstadt. Notável é, no entanto, que Lutero foi, mais uma vez, recebido em audiência, o que também deixou claras as diferenças entre o papado e o Sacro Império. Carlos foi o último rei a ser coroado imperador pelo Papa. Nos dias 17 e 18 de abril de 1521 Lutero foi ouvido na Dieta de Worms, conferência governativa e, após ter negado a revogação da sua doutrina, foi publicado o Edito de Worms, banindo Lutero. A 15 de junho de 1520, o Papa advertiu Lutero, com a bula, Resurge Domini, onde o ameaçava com a excomunhão, a menos que, num prazo de 70 dias, repudiasse 41 pontos de sua doutrina, destacados pela Igreja. Em outubro de 1520, Lutero enviou seu escrito,
a liberdade de um cristão ao Papa, acrescentando a frase significativa: eu não me submeto a leis ao interpretar a palavra de Deus. Enquanto isso, um rumor chegará de que Johann Eck sairá de Meissen com uma proibição papal, enquanto este se pronunciara realmente a 21 de setembro. O último esforço de paz de Lutero foi seguido, em 12 de dezembro, da queima da bula, que já tinha expirado há 120 dias, e o decreto Papa de Wittenberg, defendendo-se com seus Warum des Papstes und seiner Junger Bücher Verbrandsinde e Assertionium Articulorum. O Papa Leão X excomungou Lutero a 3 de janeiro de 1521, na bula Decet Romanum Pontificem. O sequestro de Lutero durante a sua viagem de regresso da Dieta de Worms foi arranjado. Frederico, o sábio, ordenou que Lutero fosse capturado por um grupo de homens mascarados a cavalo, que o levaram para o castelo de Warthur, em Eisenas, onde ele permaneceu por cerca de 1 ano. Deixou crescer barba e cabelos e tomou as vestes de um cavaleiro, assumindo o pseudônimo de Junker Jorge, Cavaleiro Jorge. Durante esse período de retiro forçado, Lutero traduziu o Novo Testamento do original grego para o alemão em apenas 11 semanas. Esta obra contribuiu decisivamente para a padronização do idioma alemão. Também escreveu contra o arcebispo Albrecht, a quem obrigou, com isso, a desistir de retomar a venda das indulgências. Em seus ataques a Jacobus Latomus, avançou em sua visão sobre a relação entre a graça e a lei, assim como sobre a natureza revelada pelo Cristo, distinguindo o objetivo da graça de Deus para o pecador que, por acreditar, é justificado por Deus devido à justiça de Cristo, pois a graça salvadora reside dentro do homem pecador. Ainda mostrou que o princípio da justificação é insuficiente, ante a persistência do pecado depois do batismo, pela inerência do pecado em cada boa obra. No final do ano de 1521, os anabatistas de Zwickau se entregam à anarquia. Contrário a tais concepções radicais e temendo seus resultados, Lutero regressou em segredo a Wittenberg, em 6 de março de 1522. Durante 8 dias, a partir de 9 de março, domingo de Invocavit, e concluindo no domingo seguinte, Lutero pregou outros tantos sermões que tornaram-se conhecidos como os Sermões de Invocavit. Nessas pregações, Lutero aconselhou uma reforma cuidadosa, que leve em consideração a consciência daqueles que ainda não estivessem persuadidos a acolher a reforma. A consagração do pão foi restaurada por um tempo e o cálice sagrado foi ministrado somente àqueles do laicado que o desejaram. O cânon das missas, devido ao seu caráter imolatório, foi suprimido. Devido ao sacramento da confissão ter sido abolido, verificou-se a necessidade que muitas pessoas ainda tinham de confessar-se em busca do perdão. Esta nova forma de serviço foi dada a Lutero em Fórmula Missae Communionis, Fórmula da Missa e Comunhão, de 1523. Em 1524 surgiu o primeiro inário de Wittenberg, com 4 hinos. A Guerra dos Camponeses foi, de muitas maneiras, uma resposta aos discursos de Lutero e de outros reformadores. Revoltas de camponeses já tinham existido em pequena escala em Flandres, na França, na Inglaterra, durante as guerras hussitas do século XV, e muitas outras até o século XVIII. Mas muitos camponeses julgaram que os ataques verbais de Lutero à Igreja e sua hierarquia significavam que os reformadores iriam igualmente apoiar um ataque armado à hierarquia social. Por causa dos fortes laços entre a nobreza hereditária e os líderes da Igreja que Lutero condenava, isso não seria surpreendente. Já em 1522, enquanto Lutero estava em Warthur, seu seguidor Thomas Munzer comandou massas camponesas contra a nobreza imperial, pois propunha uma sociedade sem diferenças entre ricos e pobres e sem propriedade privada. Lutero, por sua vez, defendia que a existência de senhores e servos era a vontade divina, motivo pelo qual eles romperam.
Lutero, desde cedo, argumentou com a nobreza e os próprios camponeses sobre uma possível revolta e também sobre Mantzar, classificando-o como um dos profetas do assassínio e colocando-o como um dos mentores do movimento camponês. Lutero escreveu a terrível História e Juízo de Deus sobre Thomas Mantzar, inaugurando essa linha de pensamento. Também esse escrito não teve repercussão e, durante uma viagem pela região da Turíngia, Lutero pôde testemunhar as revoltas camponesas, o que o motivou a escrever o adendo contra as hordas salteadoras e assassinas dos camponeses, onde disse: contra as hordas de camponeses, quem puder que bata, mate ou fira, secreta ou abertamente, relembrando que não há nada mais peçonhento, prejudicial e demoníaco que um rebelde. Tratava-se de um apêndice de exortação à paz, mas que, rapidamente, tornou-se um livro separado. O adendo foi publicado quando a revolta camponesa já estava no final e os príncipes cometiam atrocidades contra os camponeses derrotados, de modo que o escrito causou grande revolta da opinião pública contra Lutero. Nele, Lutero encorajava os príncipes a castigarem os camponeses até mesmo com a morte. Essa repercussão negativa obrigou Lutero a pregar um sermão no dia de Pentecostes, em 1525, que se tornou o livro Posicionamento do Dr. Martinho Lutero sobre o livrinho contra os camponeses assaltantes e assassinos, onde o reformador contesta os críticos e reafirma sua posição anterior. Como ainda havia repercussão negativa, Lutero novamente se posicionou sobre a questão no seu Carta Aberta a respeito do rigoroso livrinho contra os camponeses, onde lamenta e exorta contra a crueldade que estava sendo praticada pelos príncipes, mas reafirma sua posição anterior. Por fim, a pedido de um amigo, o cavaleiro Asa von Kraun, Lutero redigiu acerca da questão, se também militares ocupam uma função bem-aventurada, em 1526, com o propósito de esclarecer questões sobre consciência do cristão em caso de guerra e sua função como militar. No movimento reformista, também chamado de Reforma, Lutero não concordou com o estilo de reforma de João Calvino. Martinho Lutero queria reformar a Igreja Católica, enquanto João Calvino acreditava que a Igreja estava tão degenerada, que não havia como reformá-la. Calvino se propunha a organizar uma nova igreja que, na sua doutrina, seria idêntica à igreja primitiva. Já Lutero decidiu reformá-la, mas afastou-se desse objetivo, fundando, então, o protestantismo, que não seguia tradições, mas apenas a doutrina registrada na Bíblia, e cujos usos e costumes não ficariam presos a convenções ou épocas. A doutrina luterana está explicitada no Livro de Concórdia, e não muda, embora os costumes e formas variem de acordo com a localidade e a época. O ex-monge agostiniano Martinho Lutero teve morte natural, embora não haja um consenso entre os seus biógrafos acerca da sua causa de morte. O historiador Franz Funk Brentano, por exemplo, escreveu em sua obra Martim Lutero. Os dois médicos, que o tinham tratado nos últimos momentos, não puderam chegar a um acordo sobre a causa de sua morte, opinando um por um ataque de apoplexia, outro por uma angina pulmonar. A propósito, em 1521, por ocasião da Dieta de Worms, uma espécie de audiência imperial, foi publicado pelo imperador Carlos V o Edito de Worms, pelo qual qualquer pessoa, ao menos teoricamente, estaria livre para matar Lutero sem correr o risco de sofrer qualquer sanção penal, já que, pelo referido edito do imperador, Lutero foi banido do império como um fora da lei. Por receio de que algo de mal pudesse acontecer a Lutero durante viagem de regresso de Worms, Frederico III, ou Frederico, o Sábio, príncipe eleitor da Saxonia, ordenou que Lutero fosse capturado e levado para o castelo de Warthur, onde estaria a salvo. Provavelmente, foi por causa desse risco de morte que Lutero passou a correr que seu amigo disse que tentaram matá-lo. Encontra-se sepultado na igreja do Castelo de Wittenberg.